Capítulo 10, o meu preferido. Eu já falei para vocês aqueles que eu julgava mais importante, aqueles que eram relevantes à atividade, mas aquele que eu mais gosto, que me deu mais prazer em escrever, foi esse capítulo 10, que fala sobre liderança, sobre gestão de pessoas. E sabe por quê? Porque eu acredito que 100% dos problemas são resolvidos através da liderança. A fazenda é sempre reflexo do seu líder imediato. A liderança que determina os valores, a liderança que mostra o caminho, a liderança que cria a condição para esse caminho ser percorrido. E estudando o perfil das fazendas mais lucrativas, 100% das vezes eu encontrei um líder que tinha uma atitude de líder. Porque muitas vezes ser dono da fazenda não significa ter uma atitude de liderança. E alguém pode falar, mas Antônio, o que é liderar? Liderar é fazer tudo para bater meta através da equipe, mas principalmente liderar é mostrar o caminho e criar condição para esse caminho ser percorrido. Quando a gente fala em liderança, eu vejo 4 grandes atitudes que um líder deve ter dentro da fazenda. A primeira atitude dos líderes que tem maior retorno econômico é atenção. Aquele líder que se preocupa com a equipe percebe uma atenção a ele. Esse líder entende o que é importante para o colaborador, entende o que é importante para a família dele e aquele colaborador, aquele peão, aquele capataz, aquele tratorista sente que a fazenda se preocupa com ele. Então o primeiro elemento é a atenção. O segundo elemento fundamental para essa liderança que aconteça bem é orientação. Então você vai dar atenção para o colaborador, que entendeu o que é importante para ele, mas vai mostrar o que ele deve fazer, o que se espera dele. Que o segundo elemento é realmente orientação. Então eu espero isso do seu trabalho, isso do seu resultado. Terceiro elemento do aspecto da liderança vem cobrança ou pressão. Quando eu coloco pressão, não entendo aqui do ponto de vista negativo, mas todos nós precisamos do incentivo para a gente executar as nossas tarefas. Em alguns momentos a pressão é uma pergunta, em alguns momentos é uma reunião mais dura, mas invariavelmente o papel do líder é dar atenção, estabelecer uma orientação e cobrar se está acontecendo aquilo que foi previsto acontecer. E por último, mérito. Ele precisa gerar um elemento de mérito, que é o reconhecimento da sua equipe. Então, um líder que não estabelece uma relação de atenção, não orienta, não cobra e não premia, bonifica ou simplesmente parabeniza os melhores resultados, não está exercendo a liderança. Muitas vezes esse líder fica apenas na cobrança, que é o terceiro elemento, mas ele não deu atenção nem orientação e aí naturalmente ninguém para nessa fazenda. Então, com esse aspecto que a gente trata da liderança, eu já tenho em todos os capítulos anteriores, os 9 capítulos, eu sei onde estou, sei onde eu quero chegar, sei como eu vou chegar, criei os planos de ação e agora vou inspirar a minha equipe para realizar aí todas as tarefas que foram estabelecidas dentro dessa propriedade. Uma coisa que todos nós sabemos é que existe gente fraca, existe gente preguiçosa, existe gente mentirosa. Infelizmente a gente encontra situações onde realmente as pessoas que estão conosco não são as pessoas ideais. E aqui eu quero passar 2 dicas valiosíssimas para você. A primeira dica que eu quero passar para você é a seguinte: faça uma pergunta para você mesmo. Se eu fosse contratar alguém na função que hoje meu funcionário exerce, ele seria um forte candidato? Então pense no seu gerente, no seu capataz e faça essa pergunta para você. Essa primeira resposta vai orientar se você tem a equipe certa ou não. E a segunda pergunta muito importante é: se determinado colaborador da minha fazenda viesse me pedir a conta, o que eu ia sentir? Alívio ou preocupação? Então, com essas 2 respostas, você já se autoavalia como é realmente a construção da sua equipe. Mas, além disso, existe um outro método para você identificar aos seus colaboradores, que é o método chamado grau de maturidade, que é esse método que eu quero apresentar para vocês agora aqui. A gente pode ver que existem 4 graus de maturidade, onde a gente tem competência e comprometimento. O grau 1 são aquelas pessoas que não sabem fazer e também não querem fazer, é o M1. O filho de um amigo que está no curral e quer mexer só no computador e não tem nada a ver com ele, ou seja, ele não sabe fazer e não quer fazer. Existe também, como vocês podem ver aqui, o M2. O M2 é aquela pessoa que não sabe fazer ainda, mas quer muito fazer. Então sabe aquela pessoa que é interessada, mas não sabe fazer? Esse é o M2. Claro que também existe o M3. E quem é o M3? O M3 é aquela pessoa que sabe fazer, porém não quer fazer.
a gente brinca que pegou Barda, né? O Bardoso, né? E tem naturalmente um M4. Quem é o M4? O M4 é aquele que sabe fazer e quer fazer. Você, como líder, precisa identificar qual grau de maturidade cada funcionário seu tem em relação a alguma tarefa. Então, por exemplo, para uma determinada tarefa que é uma parte de rebanho, você pode ter um funcionário M4, que é aquele que sabe fazer e quer fazer. Ao mesmo tempo, você pode ter um M3, que sabe fazer, porém não quer. E a gente fala do M2 e do M1. Bom, vamos falar do M1, aquele que não sabe fazer e também não quer fazer. Alguém pode até pensar, esse eu já mando embora de cara. Bom, se fosse para falar para mandar embora, eu começava a nossa aula aqui falando do mando embora. Mas o M1 precisa de uma única atividade, que é inspirar. Eventualmente ele só está no lugar errado, então a gente precisa inspirar. Eventualmente ele não é para o campo, ele é para o escritório. Ou ele não é para o escritório, ele é para as máquinas. Então o líder precisa identificar e tirar daquele M1 uma inspiração para ele fazer aquilo que tem que ser feito. O M2 é o mais fácil de todos, que é aquele que não sabe fazer, mas quer fazer. Esse você treina. O M3, que é o que pegou o bar, daquele que sabe fazer, mas não quer, aquele que fala, não, vou fazer só para você ver que vai dar errado, sabe gente assim? Então, esse camarada, a gente pendura uma meta no pescoço dele. Fala assim, olha, você tem experiência para isso, você sabe fazer, a gente confia em você, faz do jeito que você quiser. O fundamental é que a gente, dentro dos próximos 90 dias, a gente vai matar esses 36 bois com 20 arrobas e meia, por exemplo. Então você pendura uma meta no pescoço do M3 e deixa ele trabalhar, que ele vai ter que se virar para atingir a meta. E o M4, aí você não faz nada, você deixa ele trabalhar, você empodera e naturalmente confia com que ele possa entregar todos os resultados. Sempre confie e cheque. E quero lembrar você que sob a direção de um forte general, jamais haverão soldados fracos.